Amados, abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2. Deixa esse texto aberto. 1 Pedro, capítulo 2. Nós temos percorrido esse texto de maneira sistemática e Deus tem falado muito ao meu coração no estudo junto com vocês desta palavra. E a carta, quando essas cartas elas eram escritas para a igreja, elas não eram lidas assim, um versículo aqui, um versículo lá, mas elas eram lidas toda a carta. Você não lê uma carta, só lê uma frase. Você lê a carta inteira e você precisa entender o que o autor daquela carta está dizendo para você. E esse texto de 1 Pedro capítulo 2, você deixa ele aberto, depois nós queremos voltar para ele, vamos ler ele em primeiro lugar, e depois nós queremos falar um pouquinho sobre a adoração na peregrinação. Nós somos chamados para sermos peregrinos neste mundo, mas durante a nossa peregrinação, nós passamos por diversas lutas. Nós já vimos no capítulo 1 que vários problemas podem surgir na nossa vida, a nossa fragilidade, a nossa limitação. Nós somos como a flor da relva, nem é como a relva dura uma estação, e a flor da relva talvez uma semana, talvez menos. Então a nossa vida ela é muito pequena, muito diminuta, diante da eternidade de Deus e da palavra dele. Versos 4 a verso 6 diz assim: chegando-vos a ele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Por isso, a Escritura diz: ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crer não será desapontado. Amém? Vamos orar? Papai, nós nos prostramos diante da Tua palavra que o Senhor entregou nas mãos de Pedro para que viesse até nosso coração. E aqui estamos nós diante dela, Senhor. Faz cumprir a Tua palavra em nosso coração. A Tua palavra nos anuncia que quando Cristo veio, Ele veio e carregou com as nossas enfermidades. Pelas Suas pisaduras nós fomos sarados. Ele disse que veio no poder do Espírito Santo para curar aquele que estava quebrantado de coração, para abrir os olhos aos cegos, para dar vista aos cegos, para ressuscitar os mortos, para libertar os que estavam cativos, presos por causa das garras do inimigo das nossas almas. Pai, nós cremos que o mesmo poder da palavra do Senhor, que criou todas as coisas, está neste lugar, está nesta hora, falando ao nosso coração. Fala-nos, Senhor, por Tua graça, em Cristo Jesus, a palavra viva, que veio e habitou entre nós. E João nos diz que ele viu, ele e Pedro e Tiago viram essa glória naquele monte onde o Senhor foi transfigurado na presença deles, a glória do unigênito Filho de Deus. É no nome de Jesus, Pai, que nós oramos, na certeza de que o Senhor vai falar ao nosso coração nesta hora. Quem crê diz? Amém. Adoração na peregrinação. Nós temos como base do Antigo Testamento o povo de Israel. Só que o povo de Israel ele não surgiu por acaso. O povo de Israel não surgiu por força humana. O povo de Israel foi gerado por Deus. Sara tinha 90 anos quando ela deu à luz um menino chamado Isaque. Ela já tinha passado da regra natural das mulheres fazia 25 anos.
Quando Deus falou para ele, eu vou fazer de você uma grande nação, ele diz, como isso vai ser possível? A minha esposa já passou do período de ter filhos, ela já entrou na menopausa. Mas, se o Senhor está falando, eu creio. Mais ou menos como Pedro, ele passou a noite inteira pescando. É de noite que você engana o peixe, você coloca a rede e você pega ele desprevenido. De dia, tenta pegar um peixe dentro da água. E então Jesus diz para Pedro, Pedro, pega o barco, pega as redes, vamos pescar. Pedro argumentou, mas diante da palavra de Jesus, ele disse, olha, mas se o Senhor está falando, debaixo da tua palavra eu vou lançar as redes. Se der peixe, o mérito é teu. Se não der peixe, você não sabia o que estava falando. Mas Pedro viu que Deus sabe o que fala. E o que Deus fala, Ele cumpre. Deus não deixa que nenhuma palavra dele caia na terra. E não só a palavra dele. 1 Samuel capítulo 3, verso 19, a Bíblia nos fala que de todas as palavras que saíram da boca de Samuel, Deus não deixou que nenhuma delas caísse em terra, mas que todas se cumprissem. Então, se você ouvir uma palavra de Deus, de um homem de Deus, creia nessa palavra. Creia nessa palavra. Creia na palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. O autor aos Hebreus nos diz que ela é mais cortante do que qualquer espada que é afiada dos dois lados. E ela permanece para sempre. Jesus disse, vai passar o céu e a terra, a minha palavra não vai passar. Então, creia na palavra. Creia na palavra. A gente entende um pouco mais sobre adoração quando a gente olha para a Bíblia. O que é adoração? O que Deus exige como adoração? A primeira manifestação de adoração na Bíblia é oferta. Quando Caim e Abel vão ofertar ao Senhor, eles fazem um sacrifício. Eles fazem um altar e neste altar eles oferecem um sacrifício a Deus. Oferta. O sacrifício perfeito é a oferta de Jesus na cruz do Calvário. Mas Pedro está falando para nós aqui que nós podemos também oferecer a Deus sacrifícios agradáveis e aceitáveis por meio de Jesus. Que sacrifícios são esses? Para a gente entender um pouco sobre a questão do sacrifício, a gente precisa entender a história do povo de Israel no Antigo Testamento. Quando Deus chama Abraão, o pai dele, ele fazia imagens de escultura. Por isso que a Bíblia diz que eles tinham umas imagens chamadas terafins. O nome do pai de Abraão era Terá. Naor continuava adorando os seus deuses. Quando Jacó vai para a casa de Labão, seu tio, e ele faz um juramento para o seu tio, 20 anos depois, quando ele sai com a esposa, as duas esposas, as filhas de Labão, os 11 filhos, e vai para a terra, onde é a terra prometida, porque Deus disse para ele, agora chegou o tempo. Ele faz um juramento para Labão, o Deus de Abraão, o terror de Isaac. E depois a Bíblia fala assim, que eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Porque Jacó teve uma experiência com Deus num lugar onde ele mesmo deu o nome de casa de Deus, em Betel. E então ele disse para Deus, se o Senhor for comigo, se o Senhor me abençoar, eu faço um voto com o Senhor. De tudo que o Senhor me der, eu vou dar ao Senhor a minha oferta, meu sacrifício. Eu vou dar o dízimo ao Senhor. Quando Abraão, ele é chamado por Deus, ele sai lá do outro lado do rio, por isso o nome hebreu. Povo hebreu significa o povo do outro lado do rio. Eles atravessaram o rio Eufrates e vieram para a terra de Canaã. Então, os povos que moravam naquela terra, eles chamaram o povo do outro lado do rio hebreu. Então, Abraão, ele chega na terra prometida. Você vê isso lá no capítulo 12
Então convido você para deixar esse texto aberto. Vamos fazer uma viagem relâmpago aqui no Antigo Testamento, ainda que seja breve, mas para que nós possamos entender um pouquinho sobre a questão do sacrifício. Gênesis capítulo 12, verso 7, quando Deus chama Abraão. Deus chama Abraão e faz uma promessa para ele. E no versículo 7 nos diz assim: então o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei essa terra à tua descendência. Quando ele sai da terra dele, ele entra na terra de Canaã, e então Deus aparece para ele. Então Deus disse: essa terra, que agora você está com seus pés nela, eu vou dar para você. Gênesis capítulo 12, versículo 7, que era chamado de Abrão naquela época. O verso 6 diz: Abrão atravessou a terra até o lugar chamado Siquém. Então ele foi, atravessou o rio Eufrates e entrou na terra prometida, que naquela época era chamada terra de Canaã. Posteriormente ela foi chamada de Israel. E aí o texto segue dizendo, no mesmo versículo 7, ele diz na outra metade: e Abrão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Aí a gente vê que naquela terra deu seca, deu problemas. No verso 8, de novo, ele faz um altar. Ele saiu dali ficando em Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o seu nome. No Antigo Testamento, os povos, cada um tinha o seu próprio Deus. Aí como é que eu sei se o Deus do seu povo é mais importante que o Deus do meu povo? Então eles se colocavam em guerra. Não somente para pegar alimentos. Era uma guerra espiritual. Quem vencesse, o Deus era mais poderoso. Então a ideia deles é que cada um tem o seu Deus. E de repente Deus cria um novo povo, porque ele não poderia pegar os povos que já existiam, porque na cabeça deles, aquele Deus que era do povo seria o Deus deles. Então Deus deixa tudo de lado e começa algo da estaca zero. Cria um povo. Ele gera um povo de uma mulher estéril com 90 anos. Ele faz nascer uma criança. É algo inédito. Isaac simboliza Jesus, que de uma virgem, sem o contato físico de qualquer homem, concebeu e deu à luz um filho. O nome Isaac é risada, porque ela riu. Ela falou: da onde? E o anjo sabia que ela estava rindo. Mas pode ser também alegria. Por isso que Jesus é a alegria dos homens. Amém? Amém. E na sequência ele diz que eles foram para o Egito. Só que no Egito, Abrão não levanta nenhum altar. O Egito, no Antigo Testamento, é o símbolo deste mundo. O faraó e o Egito simbolizam Satanás e o sistema caído de idolatria deste mundo. No Egito eles adoravam diversos deuses. Diversos deuses. Inclusive o próprio faraó se considerava um deus. E o filho dele era considerado filho de Deus. As pragas que vêm com Moisés depois são para dizer: esses deuses que vocês acreditam não são deuses. Deus escurece o sol é um dos deuses deles. O rio Nilo, rãs e outros animais, como a vaca, o bezerro, inclusive o filho do faraó. A última praga, Deus destrói todos os primogênitos, mostrando que ele tem um primogênito
que vai reinar sobre todas as coisas, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Quando ele volta para a terra prometida, ele faz altar de novo. Ele continua adorando a Deus. No capítulo 13, então eles voltam para a terra. No versículo 4 ele diz: até ali, o lugar do altar que havia feito, e ali Abrão invocou o nome do Senhor. E aí segue, capítulo 15, capítulo 14, capítulo 17, Abraão está sempre levantando o altar de adoração. Quando o povo de Israel vem para aquela terra, o reino se divide. Então, no ano 722 a.C., Sargão II, o imperador da Síria, em 2 Reis, no capítulo 17, ele pega, como estratégia militar, ele coloca povos de diversas nações na terra do reino de Israel, ou seja, das 10 tribos do norte. E cada um traz o seu Deus para aquela terra. E então no versículo 25 nos diz: quando começaram a morar ali, não temeram o Senhor, e este enviou leões para matar alguns deles. Então foi informado ao rei da Assíria: o povo que levaste para morar nas cidades de Samaria não conhece a lei do Deus da terra. Por um lado, os povos imaginavam que cada povo tem o seu próprio Deus. Se o meu Deus me dá vitória contra o seu país, o meu Deus é mais poderoso que o seu. Então você precisa adorar o meu Deus. Outra concepção que eles tinham de Deus é que cada lugar, cada terra tinha o seu próprio Deus. Ele era dono da terra, era o Deus da terra. Então você precisava adorar Ele. Quando a gente entende isso, a gente entende por que o povo de Israel, com o passar dos anos, começaram a sacrificar e oferecer sacrifícios para Baal, porque era o Deus dos cananitas. Eles começaram a colocar postes ídolos, porque no passado eles faziam isso. Então se dava uma seca, em vez de perguntar para Deus: Senhor, tem alguma coisa errada em nós? O que nós precisamos mudar para que o Senhor, com a sua benevolência, nos dê o fruto da terra, o ventre continue fértil? Em vez disso, eles começaram a oferecer sacrifício aos deuses da terra. E então é dito que, no verso 29, eles mandaram então um levita, alguém que ensinasse. No verso 27, verso 28 veio um sacerdote que lhes havia levado a Samaria. Ele morou em Betel e lhes ensinou como deviam temer o Senhor. E aí o povo vira assim um povo meio misto. A gente acende uma vela para um santo e para o outro também, sabe lá qual deles que está de plantão, né? A gente não sabe. Então, a gente não vê o mundo espiritual, a gente precisa jogar para tudo que é lado. Um desses vai dar certo. Verso 29 então diz: mas cada nação fazia o seu próprio Deus e o punha nos templos dos montes que os samaritanos haviam feito, cada nação nas cidades que habitava. Então eles continuaram adorando os seus próprios deuses. Verso 34: eles fazem até hoje conforme os costumes antigos, não temem o Senhor, nem obedecem os seus estatutos, as suas normas, tampouco a lei e ao mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel, o neto de Abrão, que herdou com as 12 tribos aquela terra que Deus havia prometido a Abraão. Este povo continuou adorando seus deuses. As duas tribos, Judá e Benjamim,
eles permaneceram fiéis adorando a Deus. Mas com o passar do tempo, eles começaram a adorar também os deuses da terra. Os deuses que os israelitas estavam adorando. Por isso Deus levou então essas duas tribos ao exílio na Babilônia, para acabar com a idolatria. Quando eles voltam de lá, e eles olham seus primos, seus parentes, que moravam mais ao norte, os samaritanos, eles começaram a repudiar os samaritanos, considerando eles como o povo de segunda categoria. Porque eles ainda, alguns deles, se ajoelhavam diante de ídolos, ofereciam sacrifícios a esses ídolos e assim por diante. Quando eu olho para o altar e vejo a vida de Abraão, eu parei para analisar um pouquinho sobre o que é edificar um altar ao Senhor. Um outro dia nós podemos discorrer sobre esses 7 princípios, que eu não vou falar hoje, somente vou mencioná-los, porque o tempo não nos permite discorrer sobre tudo isso. Em primeiro lugar, para que você ofereça um sacrifício a Deus, primeiro é necessário ter o desejo. Seu coração tem que estar envolvido. Se você não ama a Deus, nada que você faz é aceitável a Ele. Por isso que Deus disse para Samuel, vai lá na casa de Jessé, lá na tribo de Judá, na casa de Jessé, lá tem alguém que eu escolhi para ser o rei no lugar de Saul. Saul exaltou o seu coração. 1 Samuel capítulo 15, Deus manda Saul executar uma tribo, um povo, para matar todo mundo, e ele não matou. Ele foi desobediente. Era para matar todos os animais, e ele não fez isso, ele foi desobediente. Deus diz, eu me arrependo de ter colocado o filho de Benjamim como rei, que era o rei Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. E então Deus levanta Davi, e ele diz, encontrei em Davi um homem segundo o meu coração. Provérbios 4, 23, ele diz, entre todas as coisas que você deve cuidar, entre todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Teu coração tem que estar voltado para Deus. Então, sem o desejo, nada feito. Segundo lugar é planejamento. Você não faz um altar de qualquer jeito. Você tem que ter um planejamento. Terceiro lugar é dedicação. Enquanto você está fazendo aquilo, você não pode fazer outra coisa. Não dá para fazer culto a Deus e culto aos ídolos. Deus exige exclusividade. Até porque ele sabe que os outros deuses são só invenções humanas. Ainda mais os ídolos. Você precisa carregar ele, se cair quebra. Tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem mão, mas não pega, tem pé, mas não anda. Então, é uma questão de conhecimento. Em quarto lugar, esforço. As pedras que eram construídos, aqueles altares, eram pedras grandes. Não era qualquer pedra. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas pedras. Em quinto lugar é envolvimento. Você tem que se envolver com aquilo. Ninguém carrega uma pedra sem se sujar, sem suar, às vezes levar uns amassões aí no dedo e assim por diante. Você tem que se envolver. E quando a gente vê Abraão oferecendo um sacrifício a Deus e fazendo o altar, a gente não vê ninguém ajudando ele. Ele está sozinho, não. É o seu culto, é a sua adoração. Então, quando você vem aqui, nós fazemos um culto coletivo. Mas você pode prestar um culto individual a Deus no meio de todo mundo. Amém? Sexto, exclusividade. Abraão não estava oferecendo um sacrifício para ver qual dos deuses iria aceitar. Ele estava oferecendo um sacrifício a Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que se manifestou e chamou ele. Então nós temos que ter uma experiência com Deus para saber que Deus a gente serve. Nós não podemos servir o Deus dos nossos pais. É Deus deles. Nós temos que nascer de novo. Jesus diz, olha, você, Nicodemos, precisa nascer de novo. Você tem que nascer de novo.
Cada um de nós tem que ter a sua experiência com Deus. Atos diz que Davi serviu a Deus na sua geração, mas ele morreu. Hoje é a nossa geração. Nós que temos que servir a Deus. E sétimo e último, sacrifício. E então, com essa palavra nós voltamos para Pedro. O sacrifício agradável a Deus. Para fazer o altar, Deus havia ordenado alguns princípios para Moisés. Moisés aprendeu de Deus como devia fazer o sacrifício. Em Deuteronômio, no capítulo 27, versículos 5 e 6, você não precisa abrir a sua Bíblia, eu vou ler para você. Diz assim: também edificarás ali um altar ao Senhor teu Deus, um altar de pedras. Não usarás ferramenta nessas pedras. Com pedras brutas construirás o altar do Senhor teu Deus, e sobre ele oferecerás holocausto ao Senhor teu Deus. A pedra que edificava o altar não podia ter manipulação. Por que a gente fala manipulação? Mão que trabalha. Então não eram pedras trabalhadas com ferramentas. Eram pedras que Deus criou. Deus criou. Deus deu formato para ela. Deus estabeleceu quem Ele iria oferecer em sacrifício pelo meu pecado e pelo seu pecado. Jesus de Nazaré. Não é o que nós fazemos. Por isso nós aprendemos da palavra de Deus, a nova aliança, nós somos salvos pela graça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Amém? Em 1 Reis, no capítulo 6, versículo 7, quando Salomão então constrói o templo em Jerusalém, o texto de 1 Reis 6, 7 diz: as pedras para a edificação do templo eram lavradas na pedreira, de modo que não se ouviu barulho de martelo, nem de machado, nem de qualquer outro instrumento de ferro no templo durante a construção. Eu aprendo com esse texto que a pedreira é esse mundo, e que Deus está lapidando a minha vida e a sua vida na pedreira. Porque quando nós formos chamados desta vida, a gente vai estar pronto para ser encaixado lá no altar, no edifício espiritual que Pedro está falando aqui. Domingo passado nós falamos sobre Jesus como uma pedra viva. Só que Pedro não para aí, ele diz que nós também somos pedras vivas. Amém? Amém. Em segundo lugar, nós somos pedras vivas, casa espiritual, assim como Jesus. Aí a gente vai entender um pouquinho o que Jesus disse para Pedro. Ele diz assim: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E a Bíblia, no Novo Testamento, ele fala que Jesus é o alicerce. É o alicerce. Sobre quem nós estamos sendo edificados. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, assim como eu sou uma pedra, você também é pedra. Você é do mesmo material que eu. Deus não tem filhos prediletos. Às vezes a gente pensa assim que Deus amava mais Jesus do que os outros. Jesus diz que isso não é verdade. João capítulo 17, versículo 23, eu convido você a abrir para que nós ouçamos da boca de Jesus o que ele diz. João capítulo 17, versículo 23. Sunta só, como diz o mineiro. Jesus está orando. Ele está falando com seus discípulos, eles estão ouvindo Jesus. Ele diz, no versículo 22, eu lhes dei a glória que me deste. Olha só, Jesus deu a glória que ele recebeu do Pai, ele deu para nós, para os discípulos. Para que sejam um, assim como nós somos um. Eu neles, tu em mim. Para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste assim como me amaste.
Jesus não diz assim: assim como tu amas a mim, o Senhor também ama alguns deles. Ou um pouco do amor que o Senhor dedicou a mim, está sendo dedicado a eles. Jesus diz: não, assim como o Senhor me ama, o Senhor os ama. Em Efésios capítulo 4, nós vemos que Paulo explica essa unidade da igreja, ele chama isso de fé. Dificilmente na igreja nós vamos ter unanimidade, mas unidade na fé nós precisamos ter. A fé é em Jesus. Quando nós estamos unidos com Jesus e com a fé em Jesus, nós podemos oferecer sacrifícios vivos que agradam a Deus. Em segundo lugar, Pedro está dizendo aqui nesse texto que nós somos um sacerdócio santo. O que é um sacerdote? O sacerdote era aquele que oferecia sacrifício. Ele adorava a Deus, intercedia diante de Deus, e ele devia ser separado. O sacerdote, antes de oferecer um sacrifício por alguém, ele oferecia um sacrifício primeiro por si só, para que estivesse puro, a fim de que o sacrifício do outro fosse aceito por Deus. O que Pedro está dizendo aqui? Porque você está unido com Jesus, Deus já olha para você e chama você de santo. Por isso que Paulo, quando escreve as suas cartas, ele escreve aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão em Colossos, aos santos que estão em Tessalônica, aos santos que estão em Filipos. Por quê? Nós somos santificados por causa do sacrifício de Jesus naquela cruz. O sacrifício perfeito em nosso favor. A ideia de ser santo é ser separado. É o que ele fala no capítulo 1, versículo 16. Quem dividiu o livro em capítulos e versículos foram os homens depois. Mas a carta, ela começa no capítulo 1, verso 1, vai até o capítulo 5 e último versículo desta carta, que é o versículo de número 14. É uma carta só. E no capítulo 1, verso 16, ele diz: sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Ele é separado. Então nós temos que nos separar daquilo que é de impureza neste mundo. Temos que nos separar. Temos que nos separar para Deus. Não é querer ser melhor do que as pessoas do mundo. Não. A gente sabe que a gente foi tirado de lá. E só estamos aqui por graça de Deus, não por méritos nossos. Em quarto lugar, o sacrifício ele é espiritual e aceitável a Deus por meio de Cristo Jesus. Agora, como é que nós vamos oferecer um sacrifício espiritual que seja agradável a Deus? No Antigo Testamento as pessoas pegavam lá um cabrito de 1 ano, um boi de 3 anos, uma ovelha de 1 ano, um cordeiro, rolinhas, derramavam azeite, derramavam bebida, ofereciam espigas de trigo, traziam da primícia, ofereciam isso a Deus, cereais ou bebida, que era libação, animais. Alguns animais eles queimavam completamente, isso era um holocausto. E Deus diz que o holocausto ele devia ser, que ele era totalmente queimado. O animal era totalmente queimado. Mas o sacrifício não. O sacrifício você oferecia. Algumas partes eram queimadas e as outras partes eram assadas. Os sacerdotes comiam e os ofertantes comiam daquele sacrifício. E Pedro está falando aqui que o que nós oferecemos a Deus é sacrifício espiritual. Para entender o que é sacrifício espiritual, vamos ver o que a Bíblia diz que é sacrifício espiritual. Volta um pouquinho de 1 Pedro para Hebreus capítulo 13, verso de número 15. Lembra que Hebreus é uma carta, é um livro escrito para o povo judeu que estavam em Jerusalém oferecendo sacrifícios a Deus. Hebreus 13, verso 15 diz assim: assim, por intermédio de Jesus, ofereçamos sempre a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que declaram publicamente o seu nome. Olha só,
Quando você está adorando a Deus aqui, você está oferecendo um sacrifício a Deus. Sacrifício espiritual. Sacrifício de louvor. E como é gostoso a gente ouvir a harmonia da guitarra, uma bateria bem tocada, um teclado. A harmonia da música, ela é agradável aos nossos ouvidos. Nós gostamos de cantar. Quem aqui não gosta de cantar? Talvez você não saiba cantar ou acha que não saiba, mas você gosta de música. Então o sacrifício é algo que nós participamos, é algo que nós oferecemos a Deus, mas nós também somos edificados por aquilo. Aquilo também nos alimenta, aquilo também move nosso coração. Eu sou movido por música, amo ouvir música, especialmente aquilo que louva a Deus, aquilo que exalta a Deus. Nem que eu não estou entendendo, mas eu sei que é uma música gospel, é uma música evangélica, eu estou lá. Às vezes eu conheço só a melodia, conheço algumas melodias em português, eu gosto de ouvir em inglês. Não porque eu saiba inglês, mas é só para poder dizer que eu sei. E não, brincadeira, porque daí eu consigo me concentrar. Porque se está em português eu fico cantando junto, eu fico falando, eu fico prestando atenção na letra. Então eu gosto de ouvir louvor em inglês por causa disso. Mas tem um outro texto que eu convido você para abrir. Em Salmo, no livro dos Salmos, capítulo 50, verso 14 e o verso de número 23. O salmista está falando sobre sacrifícios aqui. Asaf era um sacerdote. E então ele está falando aqui sobre a questão de sacrifícios. Ele está dizendo, olha, eu não estou impedindo que você ofereça sacrifício para mim. Só que eu quero que você seja sincero de coração. Não adianta você trazer um bezerro, um cabrito, uma ovelha, e o teu coração está longe de mim. Eu quero teu coração. Eu quero a tua vida. Eu quero a tua vida. Como é que você trata a sua esposa? Como é que você trata seu marido? Como é que você trata seu filho, seu pai, seu irmão? Como é que você faz negócio lá fora? É isso que me glorifica. Porque Hebreus capítulo 13, verso 15, não diz que é só o sacrifício de louvor, mas que brota de lábios que professam publicamente sua fé em Jesus. Lá fora, as pessoas que não creem em Jesus, eles olham para nós e nós estamos falando do nome de Jesus o tempo todo. Mas se a nossa maneira de negociar, de fazer negócio, de falar, se nós não somos verdadeiros, nós somos mentirosos, esse sacrifício Deus não aceita. Mesmo que seja a música mais bem cantada que você já possa analisar de acordo com os padrões humanos. O sacrifício que Deus aceita de louvor é o que brota dos lábios que vive uma vida honesta, uma vida correta neste mundo. Por isso que no Salmo 50 ele nos diz no verso 14: oferece sacrifício de ação de graças a Deus e cumpre teus votos para com o Altíssimo. Verso 23: aquele que oferece sacrifício de ação de graças me glorifica, e mostrarei a salvação de Deus ao que atenta para seus atos. O texto que antecede esse verso 23 está falando, olha, você fala mal do seu irmão, você faz isso, você faz aquilo. Verso 19: abres a tua boca com perversidade, a tua língua arma traição, tu sentas para falar contra teu irmão, difamas o filho da tua mãe, tu tens feito essas coisas e eu me calei. Na verdade, você pensava que eu era como tu, mas eu te interrogarei e colocarei tudo na tua presença. Então, a nossa vida aqui, no mundo visível, tem tudo a ver com o sacrifício que nós oferecemos ali, no mundo espiritual. Então, o que Pedro está dizendo aqui, no capítulo 2, no verso 4 a 6, é que Deus nos chamou para andarmos como peregrinos nessa terra, mas não só ser peregrino nessa terra, mas enquanto nós peregrinamos aqui nessa terra, nós possamos, como Abraão, como Isaac, como Jacó, oferecer a Deus um sacrifício que seja agradável a Ele. E nós sabemos que não é animais, não é dinheiro,
mas é uma vida colocada em honestidade diante de Deus. Esse é o sacrifício que agrada a Ele. E aí ele diz, no versículo 6, que quando nós estamos em Cristo, enraigados em Cristo, edificados nele, e oferecemos um sacrifício a Deus dessa maneira, nós não vamos ser desapontados. Deus é fiel, irmãos. Como nós cantamos há pouco, ainda que meus amigos me traiam, o amor de Deus não falha. Deus não falha. Deus não falha. Você pode confiar. Deus não falha. Então não fica olhando para as pessoas que estão perto de você. Se você estabelece uma esperança nas pessoas, você vai se decepcionar. Se você estabelece uma esperança, uma expectativa nas pessoas, você vai se frustrar. Então, em vez de olhar para as pessoas, olhe para Jesus. Hebreus 12, 1 fala, olhando firmemente ao autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Se nós olharmos para as pessoas, nós vamos nos decepcionar. E certamente eu garanto que muita gente olhando para nós já se decepcionou. A decepção e a frustração é porque as pessoas lançam sobre nós uma expectativa que nós nunca prometemos que iríamos fazer. Então, para você se decepcionar menos com as pessoas, lance toda a sua ansiedade sobre Deus. E é Pedro que fala isso. Olha no capítulo 5 e com essa palavra a gente encerra nossa meditação. Verso 6 do capítulo 5, 6 e 7. Portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de vós. Aleluia? Amém. Quero orar com você, eu não sei como é que está teu coração. Talvez você está decepcionado com aquilo que as pessoas têm falado para você, decepcionado com pessoas que estão te cercando, pessoas no seu trabalho. Às vezes você está decepcionado consigo mesmo. Porque às vezes a gente pensa que a gente pode fazer muita coisa. Aí a gente vê que na última hora a gente falha. A nossa memória falha, a nossa força falha, nossas economias não dão conta de fazer e pagar tudo aquilo que a gente tinha planejado. Não é verdade? Então eu queria convidar você para colocar seu coração diante de Deus. Será que nós estamos oferecendo a Deus um sacrifício agradável? E se nós não estamos, o que Deus quer que nós façamos? Qual é a vontade dEle para a nossa vida? Porque Ele quer ser adorado. Se tem uma coisa que caracteriza Deus, é o desejo dEle de ser adorado. Ele nos criou para o louvor da sua glória. E quando nós o adoramos, e quando nós o glorificamos, Ele se alegra. E Ele derrama bênção sobre a nossa vida, Ele derrama prosperidade, Ele derrama graça, Ele derrama esperança, Ele derrama sobre a nossa vida fidelidade, Ele derrama sobre a nossa vida domínio próprio, paz de espírito. Jesus disse, olha, deixo-vos a minha paz, não vou lá dou como o mundo dá. O mundo pode oferecer uma paz, mas a verdadeira paz só vem de Deus. E é essa paz que tem que vir no seu coração. E aí tudo aquilo que as pessoas fizerem à sua volta não vão te afetar, porque você está em paz. Pai querido, te agradeço por essa palavra. Senhor, porque podemos adorar o Senhor em espírito e em verdade. É isso que Jesus disse para aquela mulher lá no poço de Jacó. O Pai está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Senhor, é nessa expectativa de que o Senhor está procurando ainda hoje. O Senhor encontre no nosso coração um coração que adora o Senhor em espírito e em verdade. Pai, nós não queremos nos prostrar diante do Senhor com hipocrisia no nosso coração, mas com um coração reverente, com um coração verdadeiro, com o coração de alguém que sabe das suas próprias limitações e que sabe que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor derrama graça sobre aquele que é verdadeiro na tua presença. Senhor amado, eu oro pela bênção do Senhor sobre cada coração que está aqui. Se o coração está enfermo, ó Deus amado,
o Senhor cure esse coração. Se o corpo físico está enfermo, que o Senhor unja, Senhor, com o poder do Espírito Santo, este corpo trazendo saúde, trazendo paz. Senhor amado, se o coração está angustiado, com ansiedade, Senhor, que este coração seja aliviado e que o Senhor traga sustentação, porque a Tua palavra nos diz que aquele que confia no Senhor e oferece ao Senhor sacrifício de louvor, não vai ser decepcionado. Senhor, nós saímos daqui com esta certeza de que o Senhor está conosco e de que o Senhor nos sustenta a cada passo do nosso viver. Em nome de Jesus, o caminho, a verdade e a vida que nos conduzem a Ti, Pai. Em nome dele nós oramos, agradecidos, poderoso Espírito Santo, amado Espírito Santo, que abre nosso entendimento para compreendermos além da letra. O Senhor é vida. Aleluia. Louvado sejas Tu, ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.